Olá, vamos continuar trabalhando a pensão por morte. A gente estava trabalhando qual era a situação do cônjuge sobrevivente ter direito à pensão por morte. Filho a gente não tem problema, tá? A medida provisória 664 não mexeu com o filho, mas mexeu com o cônjuge, afinal de contas. Vamos combinar, né? Viúva e viúva, será que eles realmente precisam dessa pensão para sobreviver? Ah, Karina, precisam porque aquele dinheiro pagava já as despesas. Sim, mas pagava a despesa de dois. Agora um morreu, o outro sobreviveu. Ele precisa de tudo aquilo. Mas ele, inclusive, o cônjuge sobrevivente trabalha. Se ele trabalha, certo? Né? Por que ele não pode se sustentar? Ah, cara, mas aquela senhora idosa de 60 anos que ficou viúva. A medida provisória não mexeu com as senhoras idosas de 60 anos que ficam viúvas. Nem com as de 80, nem com as de 70. Ela vai mexer, sabe o quê? Com a de 25, com a viúva de 30 anos. Porque a viúva de 25, de 30 anos, de 28 anos, de 20 anos, certo? Cai na viúva de 20 anos? Sim, viúva de 20 anos, certo? E tem viúva de 20 anos que casou com o segurado de 50, entendeu? Se ela casou achando que ela ia ter um provedor para a vida toda, e esse provedor morreu, o INSS acabou de cortar o barato dela, o INSS não, a presidente da República, com a medida provisória 664. E, sinceramente, eu acho que o Congresso vai aprovar isso aí no contexto, tá? Como tá, eu acho. Que é uma forma de enxugar os gastos do INSS. Vamos para o artigo 75. O valor mensal da pensão por morte será de 100% do valor da aposentadoria que o segurado recebia ou daquela que teria direito se estivesse aposentado por invalidez na data de seu falecimento, observado o artigo 33. Isso aqui era a regra anterior, 100%, tá? Aí não interessava nada mais, expectativa de vida, certo? Da viúva, nada mais. Era isso aqui, 100%, tá? Era a regra antes da medida provisória. Agora vamos ver com a medida provisória? Quero só passar aqui o meu... Ok, tá aqui, consegui passar. Olha só como é que é o texto. Agora é o texto atual, tá? Com a medida provisória. O valor mensal da pensão por morte corresponde a 50%, já caiu, né? Do valor da aposentadoria de que o segurado recebia ou daquele a que tinha direito se estivesse aposentado por invalidez na data de seu falecimento, tá? Então, primeiro, 50%. Por que 50%? A ideia é lógica. Se 100% sustentava um casal, considerando que só um trabalhasse, tá? Se 100% sustentava um casal e um morreu, a metade sustenta o outro, tá? Vamos continuar. Acrescidos de tantas cotas individuais de 10% do valor da mesma aposentadoria quando forem os dependentes do segurado. Até o máximo 5%, porque, é claro, não pode onerar mais que 100%. Então, antes era 100%. Agora é 50% mais 10% do valor, não é? Quantos foram os dependentes? Até no máximo 5%. Por quê? Porque 10 vezes 5, 50%. Seria 50% mais 50%. Não pode a medida provisória agora inventar uma pensão por morte de 120%, só porque ele tinha 7 dependentes, tá? Continuando. A cota individual cessa com a perda da qualidade de dependente, na forma estabelecida no regulamento e observado o artigo 77, que a gente já vai ver. Então, como é que era antes? Antes era assim, era 100%. Aí, esse indivíduo que morreu, ele tinha mulher e 3 filhos. Então, o 100% era para os 4. Aí, um filho fez 21 anos. O 100% divide por 3. O outro filho fez 21 anos. O 100% divide por 2. Um outro filho fez 21 anos. O 100% fica com a viúva. Viúva morreu. Acaba. Tá bom? Agora é assim. 50%. Tá? E aí, são quantos dependentes? 4, então vai ser 90%.
tá bom? 90% dividido por 4. Aí um fez 21 anos. Acabou. 80%. O outro fez 21 anos, certo? Acabou. 70%. O outro fez 21 anos, certo? Acabou. E aí a viúva, que se for a última a ficar, não vai receber as cotas dos outros, tá bom? Vamos seguir. O valor mensal da pensão por morte será acrescido de parcela equivalente a uma única cota individual de que trata o caput, rateado entre os dependentes no caso de haver filho do segurado ou pessoa a ele equiparada, que seja órfão de pai e mãe na data da concessão da pensão. Olha só, a pessoa equiparada é, por exemplo, o enteado, que antigamente não tinha essa história do... Olha só, eu morri, aí eu tenho um filho, o meu filho é meu dependente. Eu tenho um marido, que for viúvo, ele é dependente. Aí eu tenho um enteado, certo? O enteado é equiparado. Beleza, declarado como dependente, eu declarei no INSS. Mas quando eu morri, esse meu enteado tem mãe, certo? Esse meu enteado tem pai. Então, mesmo que eu tenha declarado ele como dependente, ele era dependente quando eu vivia. Agora que eu não sou mais viva, ele é que vai procurar os seus pais biológicos. Ele não vai receber pensão do INSS. A cota dele não existe. Vou reler aqui. Essa é a parte, acho que da medida provisória, é a parte mais interessante, eu acho. O valor mensal da pensão por morte será acrescido de parcela equivalente a uma cota individual de que trata o caput, rateado entre os dependentes. No caso de haver filho de segurado, filho, tá? Ou pessoa a ele equiparada, que seja órfão de pai e mãe, porque a pessoa equiparada não é filha. Na data da concessão da pensão e durante o período da manutenção desta, tá? Observado. O limite máximo de 100% do valor da aposentadoria que o segurado recebia ou daquele que teria direito se estivesse aposentado por invalidez. O disposto no inciso 2, parágrafo 2º do 77. A gente já vai ver, tá? O disposto do parágrafo 2º não se aplica quando for devida mais de uma pensão aos dependentes do segurado, tá? Deixa que eu vou desenvolver esse 77 já. A concessão da pensão por morte não será protelada pela falta de habilitação do outro possível dependente e qualquer inscrição ou habilitação posterior que importe exclusão ou inclusão de dependente só produzirá efeitos a contar da data da inscrição ou habilitação. Isso aqui não foi incluído pela medida provisória, não. Isso aqui já existia. É para dizer o seguinte, tem um filho extra-casamento, né? Um filho fora do casamento, ele não se habilitou. Enquanto ele não se habilitar, eu não vou poder receber, eu que sou filha? Posso, entendeu? Eu não, porque eu já sou maior de 21 anos há muitos anos, né? Mas se eu fosse. Então, a hora que ele entrar, se habilitando com a documentação, da data da habilitação, ele passa a ter direito, tá bom? O cônjuge ausente não exclui o direito à pensão por morte, o companheiro ou a companheira que somente fará jus ao benefício a partir da data de sua habilitação e mediante prova de dependência econômica. O cônjuge divorciado ou separado judicialmente, ou de fato, que recebia pensão de alimentos, concorrerá em igualdade de condições com os dependentes referidos no inciso 1 do artigo 16 desta lei, que eu não desenvolvi ainda o artigo 16, tá? O que fala da linha, da ordem de dependentes, tá? Eu vou ter uma aula sobre isso. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em partes iguais. Reverterá em favor dos demais a parte daquele cujo direito de pensão cessar. Isso foi alterado pela medida provisória, a gente já viu isso, tá? A parte individual da pensão extingue-se por morte do pensionista, para o filho, a pessoa ele equiparada ou irmão de ambos os sexos, pela emancipação ou ao completar 21 anos, a maioridade previdenciária 21 anos, certo? De idade, salvo se for inválido ou com deficiência intelectual ou mental, que o torne absoluto ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente. Então, vamos organizar as ideias aqui. A parte individual da pensão, a cota, vai se extinguir quando? Quando o pensionista morrer. Imagine o filho que recebe pensão por morte, morre. A parte dele se esgota. Para o filho, a pessoa ele equiparada ou irmão de ambos os sexos, pela emancipação, ou ao completar 21 anos, salvo se for inválido, porque inválido não importa a idade, ou com deficiência intelectual ou mental, que torne absoluta e relativamente incapaz, assim declarado judicialmente, tá?
Para o pensionista inválido, pela cessação da invalidez, para o pensionista com deficiência intelectual ou mental, pelo levantamento da interdição, deixou de ser interditado. Ok, só que a gente teve algumas interações aqui da medida provisória, tá? E agora eu quero mostrar como é que é o texto atual. Deixa eu terminar de ler aqui que a gente mostra o texto atual. Com a extinção da parte do último pensionista, a pensão se extinguir-se-á. Isso aqui continua, tá? Isso aqui continua. O que não vai existir mais é essa parte aqui, olha. A reversão. Esse parágrafo primeiro, ele foi alterado pela medida provisória 664, que proibiu a reversão. O cônjuge, no parágrafo 2º, o pensionista deixou de receber, de ter direito à sua cota, essa cota deixa de ser paga, não paga-se para outro, tá? A gente vai ver já já. Parágrafo 4º. A parte individual da pensão do dependente com deficiência intelectual ou mental que torne absoluto ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente, que exerça atividade remunerada, será reduzida em 30%, devendo ser integralmente restabelecida em face da extinção da relação de trabalho ou da atividade empreendedora. Então, se ele tiver essa redução pode ser revertida. Essa aqui pode. Agora sim o texto, tá? Eu quero mostrar o antes e o depois por um único motivo. A medida provisória não foi ainda discutida, entendeu? Então, pode ser que ela seja rejeitada, o que eu acho difícil, tá? Eu não posso tratar uma medida provisória como se ela fosse já lei. Então, vamos lá. 77, texto alterado após a MP 664. Reverterá em favor dos demais a parte daquele cujo direito à pensão cessar, mas sem o acréscimo da correspondente cota individual de 10%. Então, só vai ficar os 50%, ok? Os 10% não reverterá. Para o pensionista inválido, pela cessação da invalidez e para o pensionista com deficiência mental, pelo levantamento da interdição, tá? Olha só, reverterá para quem? Para esse aqui. Pensionista inválido, tá? Pela cessação da invalidez e para o pensionista com deficiência mental, pelo levantamento da interdição. Pelo decurso do prazo de recebimento da pensão pelo cônjuge companheiro, nos termos do parágrafo 5º. Eu vou já mostrar para você o parágrafo 5º, que o cônjuge não recebe mais a vida toda, dependendo da expectativa de vida dele, tá? A gente vai ver isso. O tempo de duração da pensão por morte, tá aqui, devido ao cônjuge, ou companheiro ou companheira, inclusive na hipótese de que trata o parágrafo 2º do artigo 76, será calculado de acordo com a sua expectativa de sobrevida no momento do óbito do instituidor segurado, conforme a tabela abaixo. Aí está aqui a tabela. Se a expectativa da pessoa for menor, tá? Expectativa de sobrevida da idade, do cônjuge ou companheiro em anos, tá? Então, você tem aqui, olha, duração de benefício de pensão por morte em anos. Então, se a expectativa, que é X, for maior que 55 anos, ela só vai receber 3 anos, a pensão por morte, tá vendo? Se for, tá? A expectativa menor ou igual, maior que 50 anos, ou menor ou igual a 55, ela só vai receber 6 anos. Se for entre 40 anos, ou seja, maior que 40 anos, menor ou igual a 45, 9 anos recebendo a pensão. Se for maior, isso aqui é a expectativa de vida, tá? Sobrevida aqui, tá? Se for maior que 35 anos, menor ou igual a 40, pulei. Mas você já entendeu como é que é, né? Aqui, se for maior que 40, menor ou igual a 45, 12 anos. Se for maior que 35, menor ou igual a 40, 15 anos. Se for menor que 35 anos, a expectativa de sobrevida, aí é vitalícia, tá? Então, as senhorinhas de 80 anos vão receber vitalícia, certo? Por quê? Porque a expectativa delas é menor ou igual a 35 anos. Acho que 35 anos é até muito, tá? Eu estou sendo meio carrasca, mas até muito, tá? Isso aqui foi uma grande novidade que gerou uma grande polêmica. Apesar de eu ser mulher, tá? Parece assim, Karina, porque você é mulher, você não defende, tá? Karina, por que você fala só mulher? Porque ainda é comum
os homens morrem mais cedo do que as mulheres. Isso é estatística, tá? Depois de terminar de assistir essa aula, entra no Google e faz essa pesquisa. Tem mais viúvas do que viúvos, tá? Por vários fatores que influenciam essa morte mais cedo dos homens. Então, é mais comum ter viúvas recebendo pensão do INSS. Então, apesar de eu ser mulher, eu defendo que mulheres jovens que têm capacidade física e intelectual de trabalhar, elas não têm que ficar dependendo de pensão do INSS, tá? Se você é uma mulher que está nessa condição, desculpe se eu lhe aborreço, mas essa é a realidade. O país precisa de uma economia de gente produtiva, de gente que trabalhe em vários tipos de trabalho, certo? Você está aqui pensando em fazer um concurso, mas existem outras formas de você também se sustentar. E essa é a visão do INSS. Isso aqui é uma novidade interessantíssima da Lei 664, da Medida Provisória 664, que eu acho que se mantém. Não sei nesses patamares, mas eu acredito que se mantém. Clica ali no próximo vídeo que a gente tem mais coisa para ver.